Amém, shalom, Shabbat shalom, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto, e eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar uma palavra com vocês. Eu acho que tem bastante gente em Brasília hoje, né? Ou será que tem bastante gente na cama, será? Acho que não tem tanta gente assim em Brasília, né? Amém. Queria saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Amém, amém. Então todos de casa, maravilha. Eu queria agradecer a oportunidade que o apóstolo confiou em poder compartilhar a paraxá de hoje, mas eu queria saber quem está acompanhando, quem está lendo as paraxás e que está fazendo meditação das paraxás durante a semana. Faça assim, você que está fazendo isso. Você que não está, tudo bem, não tem problema. Gente, vou dizer por experiência própria, começar a meditar na paraxá para mim tem sido surpresa após surpresa, revelação após revelação. Então eu te encorajo a meditar nas paraxás. É um movimento muito forte, e essa paraxá específica que eu vou compartilhar com vocês dessa semana, para mim foi muito revelador, mas muito revelador mesmo. A minha mente mudou para muita coisa que acontece numa movimentação da palavra de Deus, da propagação do Evangelho de Deus, do nosso objetivo, do nosso projeto cristão, né, de contribuir para a expansão do reino e para a volta de Cristo. Essa paraxá para mim, ela expandiu muito a minha mente para isso. E só aconteceu isso por estar meditando na palavra, e para mim existe uma graça, existe uma unção em nós estarmos como corpo do Mashiach, todos unidos fazendo parte de uma mesma leitura num mesmo tempo. Isso é global, né? O reinado de Yeshua é para ser global, é uma movimentação orquestrada, é uma movimentação onde todos estão debaixo de um mesmo governo. E hoje viver toda a sua igreja, toda a comunidade, todos aqueles que buscam e adoram a Yeshua, vivendo debaixo de uma mesma palavra, de uma mesma direção. Gente, isso é muito forte. É como uma oração, né? Como a palavra diz, quando dois ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está presente. É uma comunidade, muitas pessoas intercedendo ou se colocando na brecha no mesmo momento. É a mesma coisa de uma família que está sendo alimentada pela mesma refeição. Está fazendo sentido isso para vocês? E, enfim, então é mais ou menos. Quem aqui já orou de madrugada 3 horas da manhã? Quem já teve essa experiência de você levantar, você estava dormindo, você colocou o seu relógio e você colocou o despertador, e aí você levanta, ou você sai da cama, ou você só rola de lado, ou só rola para o lado da cama e ajoelha ali, enfim. Mas a primeira vez que eu tive essa experiência de orar às 3 horas da manhã, foi assim, eu acho que a vez que eu mais senti isso. Mas até hoje, todas as vezes quando eu me coloco a orar às 3 horas da manhã, eu tenho a sensação de estar entrando numa guerra onde eu sou minoria. Eu não sei se você já percebeu isso. A primeira vez que eu orei às 3 horas da manhã, cara, eu orei com medo, com uma sensação de que assim, caraca, parece que eu estou aqui orando, mas parece que tem muita gente orando contrário à minha oração, ou simplesmente tem pouca gente orando esse horário. Então é uma movimentação espiritual, né? Não sei se você sabe, mas esse horário é um horário que muitas seitas, muitos ritos de bruxaria, eles fazem pactos, fazem oferendas esse horário. E o que eu consigo sentir nesse momento é mais ou menos isso. É uma batalha em que parece que eu estou lutando meio despreparado, enfim. Então é isso, né? Quando eu pego e eu estou meditando numa palavra avulsa, ótimo, Deus com certeza vai falar comigo. Mas quando eu estou meditando e eu estou me movendo, eu estou debaixo de uma palavra que está sobre uma comunidade muito grande, é como se estivesse sendo orquestrado
pelo próprio Adonai. Está fazendo sentido? Então eu quero te encorajar a isso, tá? E eu gostaria que você ficasse de pé para nós lermos uma porção dessa paraxá. E a ministração eu vou tentar abordar o máximo da paraxá toda, que é de Gênesis 44, 18 até Gênesis 47, 27. São muitos, é um texto muito grande, né? Eu acho que daria para a gente ministrar talvez por um mês, mas eu vou tentar, vou me prender muito nas minhas anotações para eu conseguir passar tudo que Deus me ministrou, mas eu gostaria que nós lêssemos só uma porção, que está em Gênesis 45, 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O nome dessa paraxá é Vaigash. Diga para a pessoa do seu lado, Vaigash. E parece que Vaigash, o significado é o contrário do que ela diz, né? Vaigash parece tipo Vaigash, vai, né? E na verdade o significado é o contrário, é aproximou-se, ok? Então, está aqui já? Vamos ler. Gênesis 45, 1 diz o seguinte: por fim, Yosef, que é José, não conseguia mais controlar os seus sentimentos diante de quem estava à sua frente, e gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou a seus irmãos quem ele era, e chorou em voz alta. E os egípcios o ouviram, e a casa do faraó ouviu. Imagina quão alto foi isso. Yosef disse a seus irmãos: eu sou Yosef, é verdade que meu pai ainda vive? Seus irmãos não lhe conseguiram dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. Yosef disse a seus irmãos: por favor, aproximem-se. E eles se aproximaram. Ele disse: sou Yosef, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Vocês estão acompanhando aqui? Vamos ler juntos então? 5. No entanto, nem se enfureçam entre si. Uma fome está sobre a terra nos últimos anos. Deus enviou-me à frente de vocês. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Enquanto você toma o seu assento, diga para a pessoa do seu lado: Vaigash. É aproximou-se. Pode dizer Vaigash. É aproximou-se. Amém. Então, só dizendo o que está dentro dessa paraxá, dentro desses capítulos, de forma resumida, é o momento em que José, então, já assume o posto dado por Faraó para administrar, para governar as riquezas ali do Faraó. E então, após 7 anos de fartura, conforme Yosef havia interpretado pelos sonhos que o Faraó havia tido anteriormente, inicia-se então os 7 anos de escassez, os 7 anos de fome. E aí os irmãos de José, enviado por Israel, pelo seu pai Jacó, vão numa missão de ir atrás de comida, de mantimento, pois a fome já era grande em toda aquela região. A Bíblia diz em toda aquela terra. Então, do Egito a Canaã, existia fome naquele tempo, e então os irmãos de José vão com essa missão para comprar mantimento, mas eles deixam o irmão mais novo, Benjamim, porque assim Israel, Jacó pede para que não corresse o mesmo que aconteceu com José, né, segundo o conhecimento que o pai dele tinha, achando que numa viagem dessa, José havia sido morto. E então eles vão
né, lá José reconhece os seus irmãos e então faz um plano para conseguir informações, né? Então Judá, que é o irmão mais velho, que foi o que idealizou aquela armadilha, aquela sabotagem com José. Então ele fica como escravo, ele fica como fiador, até então que os seus irmãos retornem para a casa do seu pai e voltem então trazendo o irmão mais novo, Benjamim, ok? Depois disso é essa passagem que nós lemos, aonde José se revela para os seus irmãos, e então começa-se o processo onde José tem a permissão de Faraó para trazer a sua família, e então vem o retorno de Jacó com toda a sua família, para serem supridos, serem mantidos e não morrerem de fome nesse momento, amém? Acho que essa história todo mundo conhece, eu mesmo já havia lido essa passagem por diversas vezes, eu acho que já comentei para alguns de vocês, mas o livro que eu mais li na Bíblia foi Gênesis, primeiro porque eu gosto de Gênesis, e segundo porque todas as vezes que eu me propus a ler a Bíblia inteira, sempre a gente começa por Gênesis, então por várias vezes eu me propus a ler a Bíblia inteira, e comecei em Gênesis, mas muitas vezes não terminei, mas graças ao bom Deus eu tive a oportunidade de conseguir, pelo menos 2 vezes ler a Bíblia inteira, mas desejei ler ela mais do que 2 vezes, então Gênesis eu passei várias vezes, mas nunca eu havia passado por esse percurso da Bíblia, por esse trecho da Bíblia, e ter tido a interpretação que estar meditando, que estar nessa unidade global, lendo a Parashá, imagina, hoje todos os judeus, messiânicos e não messiânicos, cristãos messiânicos, que seguem a leitura da Parashá, estão todos meditando nessa mesma passagem. Aqueles que realizam culto aos sábados, nesse momento, se é pela manhã, estão ministrando a mesma Parashá que eu nesse momento estou ministrando para vocês. E nesse momento eu tive uma revelação, um entendimento que eu nunca tinha tido antes. E a revelação começa de que essa passagem, ela está cheia de alusões, ou seja, de menções de redenção para Israel e para o mundo. O que aconteceu com José e seus irmãos é uma tipificação, ou seja, uma representação do que aconteceu com Jesus e o seu povo, e os judeus. Trazendo um paralelo, o que aconteceu? Aquele povo daquela terra iria morrer de fome. Seriam 7 anos de fome, imagina, quem consegue sobreviver 7 anos de extrema fome? Então aquele povo estava condenado à morte, assim como nós estávamos condenados à morte eterna, até que veio um homem chamado Yeshua, Jesus, e nos resgatou, nos tirou da morte eterna e nos deu a vida eterna. Assim foi a tipificação de José. José foi aquele que trouxe vida naquele momento para aquele povo. Se não fosse José, com a revelação do que Deus tinha planejado para os 7 próximos anos, e tivesse tido a sabedoria de pedir de Deus o que fazer durante esses 7 anos, com toda certeza, José, todos os egípcios, todos os da terra de Canaã, inclusive Jacó, teriam morrido, e a história deles teriam acabado por ali. Quando diz terra, a gente não sabe quão terra está se referindo, mas certamente Egito e Canaã teria se extinguido de fome. E José, e o nome Yosef, é um dos nomes que os judeus se referem a Yeshua, diz Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. Então aqui nesse momento, no Antigo Testamento, e por todo o Antigo Testamento, nós vemos o tempo todo a Bíblia apontando, a Torá apontando para o Messias, apontando para Yeshua. E aqui José, ele tem esse papel muito antes de Jesus, muito antes até de Moisés, de
orquestrado por Deus trazer salvação, assim como foi com Jesus. Amém? Deus usa José para salvar os egípcios e o povo de Canaã. Existia fome e morte, e Adonai envia José para trazer a salvação e vida. Quando os irmãos de José o descaracterizam e o vendem, da mesma forma, Jesus é descaracterizado e vendido pelos seus. José tinha uma veste, José usava uma túnica, e Judá foi o irmão que teve a ideia de fazer o que? Rasgar, tirar a túnica de José, jogar ele no poço, e ali o que ele queria fazer com José, e Judá, o nome Judá, judeus vem de Judá, o nome judeus, a palavra judeus e Judá tem a mesma menção. Judá foi esse responsável de pegar José. José tinha um plano, José tinha uma característica, José tinha um plano que Deus entregou para ele, e quando Judá olhava para ele se sentia intimidado por esse plano, e o que Judá quis fazer foi descaracterizar José da sua função, da sua característica. Então por isso ele rasgou as vestes e falou: eu não vou deixar que isso se cumpra, eu vou contribuir para que isso não aconteça, e jogou José no poço. Então foi a mesma coisa que os irmãos de Jesus, o povo judeu, o colocou na cruz. Foi os judeus, foram os fariseus, foram os mestres da lei, os judeus de maior intelectualidade, que tentaram descaracterizar Jesus. Não, esse judeu é louco, o que ele está pregando, o que ele está dizendo que ele veio fazer, o que ele vem anunciar, quem ele é, isso não pode ir para frente, nós precisamos descaracterizar ele. E então, o que eles fazem? O crucificam, o descaracterizam das vestes que ele usava, colocam nele uma veste de um falso rei, né? Colocam ele de uma forma zombatória, de uma forma sarcástica, de uma forma ridícula, como ele, então você é o rei, e o colocam então como rei, e a morte, a tentativa de matar Jesus também é para interromper o plano de salvação que Yeshua veio para trazer para a humanidade. Está fazendo sentido esse paralelo para vocês? Está fazendo? Amém. José por Judá é descaracterizado quando vendido aos midianitas. Jesus é descaracterizado da sua glória, vendido pelos seus irmãos, e continuou sendo descaracterizado até os dias de hoje. Por Roma, lhe deram um rosto romano. Então o Jesus, que quando você vê imagens ou entra numa igreja católica, você olha um Jesus com rosto que Roma lhe deu. Um Jesus às vezes meio loiro, um Jesus com pele clara, ou seja, o descaracterizaram. Lhe tiraram o ensino, lhes fizeram pobre e miserável, lhe fizeram um coitado indefeso na cruz, e hoje continuam como se Jesus fosse aquele sem voz, que tolera tudo, que aplaude os pecados e que tudo é de graça. Até hoje, se você for ver, nós cristãos temos dificuldade, muitas vezes, de nos abster de uma imagem de Jesus que Hollywood, que livros, que muito tentou reforçar, que os pintores, né, os grandes pintores que representaram Jesus, tentou colocar em nós, principalmente nós sendo brasileiros e de uma cultura católica muito forte, né? Sempre que eu entrava na casa da minha avó, sempre que eu ia numa missa de falecimento de alguém, eu sempre via aquele Jesus pobre, coitado, preso na cruz, com uma cara judiada, né? O Jesus era aquele bom homem que era um coitado, que era um mendigo,
que não tinha posses, longe disso. Longe disso. Se você quiser saber quem é Jesus, você tem que esquecer toda essa imagem. Você tem que se pegar ao que a Bíblia diz que Jesus é. Porque diz, ele é raiz de Davi, ele é primogênito dentre os mortos, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o que tirou o pecado, ele é o que voltará, ele é o que reinará. Ou seja, quando você lê quem é Jesus, quem a Bíblia diz que Jesus é muito diferente da imagem que mostram de Jesus. Está fazendo sentido? Quando você olha e fala, cara, ele é filho de Deus. Não, sendo filho de Deus, ele não é um pobre coitado. Pronto, você combateu essa imagem. Não, Jesus não foi morto na cruz. Jesus se entregou à morte. Isso muda muito. Está fazendo sentido? Então, essa imagem que até hoje, e que hoje é um Jesus que olha para o pecado e diz, amém, amém, tudo é de graça, é só amor, é aquele Jesus que rasgou os mandamentos, o Jesus que veio e rasgou a lei. Isso é continuar descaracterizando quem é Jesus. A Bíblia diz, se você lê a Bíblia diz, Jesus não veio anular a lei, Jesus veio cumprir a lei. Você, como pai, como mãe, você pega e diz para o seu filho, filho, eu estou fazendo isso, eu estou pagando os meus impostos porque eu estou cumprindo a lei. Quando o seu filho ouve isso, ele entende o seguinte, ok pai, porque você está pagando impostos, eu não preciso pagar mais? Não, quem teve essa interpretação? Da onde tiraram isso? Que porque ele veio cumprir, significou anular. Ou seja, continua até hoje descaracterizando quem de fato é Yeshua. Faz sentido? Amém. Eu de verdade, eu estou tentando muito, eu preciso me prender e tentar fazer o menos de comentário possível para conseguir passar tudo que está aqui. Mas quem aqui já tinha lido essa passagem e tinha conseguido fazer a associação entre a vida de José e Jesus? Alguém aqui? Cara, eu nunca tinha tido conseguido conectar essas duas histórias e o quão representativo é José apontando para a vida de Jesus. Ou seja, transformaram Jesus num Deus estranho. Gente, essa frase é muito louca. Transformaram, ou seja, essa descaracterização de Yeshua, olha lá, eu já estou saindo de novo. Essa descaracterização de Yeshua transformou Jesus num Deus estranho. Quando Adonai, eu imagino, quando Adonai pega e olha para o Jesus que hoje é representado, ele olha e ele fala, não é esse o meu filho, isso daí que vocês estão fazendo é um Deus estranho. A começar é um Deus tão estranho, e isso é muito louco, isso é muito chocante, que Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Então até fazer de Jesus Deus é estranho, porque se você pegar a Bíblia, mais uma vez, essa passagem, quando eu disse para vocês que a minha cabeça estourou, e o que eu quero dizer para vocês é uma frase que eu ouvi quando eu estava lá no F-Hop, e eu desejo realmente que vocês possam ouvir isso e com muita sabedoria colocar isso em prática, porque essa frase é uma frase perigosa. Eu ouvi de um líder que ele disse o seguinte: não acredita em tudo que eu falar para você, questione o que eu estou pregando para você, questione que imagem estão oferecendo para você, com que Deus você está se relacionando, questione isso. Você pode usar essa frase para duas coisas. Você pode usar essa frase para buscar muita revelação e muita verdade, ou você pode usar essa frase para simplesmente ser um duvidador de tudo. Quando eu entendi essa frase, o poder que existe nessa frase, a minha cabeça ela se abriu para muitas possibilidades, inclusive
questionar coisas que nós falamos e que por vivermos na cultura que nós vivemos, nós tomamos como sendo verdade, coisas que talvez não é verdade. Então, essa imagem de Jesus descaracterizada não é verdade, mas ela foi posta dentro de nós. Ela foi posta dentro de nós. E eu mesmo, por muitas vezes querendo ser como Jesus, não desejei riquezas, por exemplo. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Então, a Trindade, eu não sei se você já se perguntou, mas a Trindade não está escrita em lugar nenhum na Bíblia. Quem criou Trindade? E para mim, Trindade sempre foi algo que me dificultou, que me impediu muitas vezes de me relacionar com Deus como não sendo Trindade. Muitas vezes eu tinha que fazer malabarismo em horas, me relacionar com Deus com 3 figuras diferentes, e horas falar, não, é tudo junto, é tudo Deus. Eu tinha que ficar fazendo malabarismo. E a partir do momento que não, são 3 figuras distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, não tem o que unir eles. É um Pai, é um Filho e é o Espírito Santo. A partir do momento que eu fiz isso, facilitou tudo. E é isso que é muito incrível, porque os teólogos deveriam ter função de simplificar as coisas, mas muitas vezes os teólogos têm função de dificultar as coisas. E se nós queremos um exemplo de simplificação de tudo, é Jesus, é Yeshua. Ele veio para simplificar. Quando ele pega os mandamentos e ele retrata, olha, primeiro e segundo mandamento, ele está simplificando aquilo que os teólogos, que os mestres da lei estavam, na verdade, dificultando e fazendo um afastamento entre os que tinham conhecimento e os outros, os meros mortais. Quando nós olhamos para a igreja que surgiu em Roma, a igreja católica, é muito isso. Você não vê uma aproximação, você vê o sacerdote, você vê o papa, você vê o padre como uma figura muito distante. Ou seja, porque não está existindo simplificação. Está fazendo sentido? Olha lá, eu de novo saí. Judá representava o povo judeu, igual o povo judeu que distanciou de Yeshua. Mas essa paraxá nos ensina justamente a conexão, a junção de José e os judeus, de Israel, que no caso é Jacó, e de Jesus e os judeus. Então, quando Judá fez o que fez com Yosef, com José, o que aconteceu naquele momento? Houve um distanciamento. Nós vemos a história de José indo para um lado, ele vivendo uma vida completamente longe do que Jacó e os seus filhos viviam para outra. Houve um distanciamento. A descaracterização que começou com José trouxe um distanciamento. Então José começou a viver uma vida muito diferente, em lugar diferente, em cultura diferente, em processos diferentes. E Judá, seus irmãos e Jacó seguiram uma outra vida. E lá na frente, o que aconteceu? Porque houve fome, e quem determinou essa fome não foi o faraó, quem determinou essa fome não foi José, quem determinou essa fome não foi Israel, quem determinou essa fome foi Adonai. Por essa fome e por ter um homem que representava, que tipificava Jesus, houve o quê? Houve redenção. Houve salvação, e essa salvação, o que fez? José veio e trouxe comida, e não deixou o povo morrer, mas o que trouxe também? Trouxe a reconexão da história. Então a história fez isso, e lá na frente ela se reconectou. Jesus fez a mesma coisa, e eu vou dizer para vocês mais à frente, que Jesus ainda está fazendo isso. Jesus teve a função, vamos lá, toda vez que eu ministro sempre tem essa frase, né? Eu começo e aí eu volto. Quem me conhece é assim, eu tento mudar isso.
a reconciliação que trouxe salvação para Israel e o mundo do passado, e Jesus que trouxe salvação para todo o mundo e de toda a história. Aí olha que incrível. Eu estou usando uma referência do Antigo Testamento, de Gênesis 45. Fizemos uma associação, então peguei uma referência de Gênesis antes de Cristo, anos antes de Cristo, fez revelação, associação com Jesus, marco zero da história, ou seja, meio da história, aquele que separou antes e depois dele, e incrível que no Novo Testamento, Paulo faz a mesma conexão em Romanos 11, olha só, Paulo escrevendo Romanos 11, deveria ter acabado de ler essa paraxá que nós estamos aqui ministrando. Em Romanos 11, 12 diz o seguinte, se você quiser anotar aí: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Talvez essa passagem ela ficou assim meio que solta, jogada, o que está querendo fazer sentido? Mas então vamos lá, Paulo está escrevendo isso com uma carta para uma igreja, assim como eu estou trazendo essa palavra para a igreja, e assim como várias outras pessoas em todo o mundo estão fazendo a sua paraxá em cima dessa passagem, talvez não com esse foco que eu estou trazendo aqui, mas então Paulo está agora, anos depois de Jesus, né, Jesus já não está mais aqui, Jesus já ascendeu aos céus, e Paulo está usando essa mesma porção para enviar essa carta, ou para dizer isso para essa igreja de Romanos no caso. E ele diz, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ou seja, a resposta é, de maneira nenhuma. Linda. Ninguém tropeçou. Caiu sozinho ou foi derrubado. Ou seja, o que Jesus fez na cruz e o que os irmãos fizeram com Jesus não foi um tropeço, não foi um acaso. Alguém os derrubou. E quem foi esse alguém que os derrubou? Foi Adonai, ou pela permissão de Adonai. Está fazendo sentido para vocês? Eu estou vendo alguns assim, tipo, mano, que viagem. Se prende nisso, que se você já me viu ministrando algumas vezes, você vai fazer sentido. Eu gostaria que já estivesse fazendo sentido para você. Eu vou ler de novo. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário. Por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Jesus tropeçou na cruz? Não. Adonai permitiu que Jesus fosse para a cruz. José se jogou no poço? José se manteve na cadeia? Não. Adonai permitiu que ele fosse para o poço. Adonai permitiu que ele se mantivesse na cadeia. Continuando. Salvação para os gentios. Quem são os gentios? Naquele momento, José, estando no poço, e depois estando diante do faraó, e estando agora diante de toda a riqueza, de todo o alimento, José trouxe salvação para quem? Para os gentios. Trouxe alimento primeiramente para os egípcios.
Egípcios qual aqueles que anos depois escravizaram o próprio povo de José. Ou seja, como assim? Como que Deus permite José fazer isso, alimentar aquele povo, Deus sabendo de tudo, sendo onipotente, onisciente, sabendo de tudo? Por que Deus não pegou e falou, caramba, eu vou usar José para adquirir um pouco de riqueza, e José foge e leva essa riqueza para os seus familiares, um pouco de mantimento, para que então os egípcios morram nessa escassez, nessa falta, e então o meu povo já fique liberto, e depois lá Moisés não precisa libertar eles de escravidão. Está fazendo sentido? Mas não foi isso que Adonai fez. Adonai derrubou José, para que José tivesse aquele mantimento, e para que até os gentios fossem abençoados. Muitas vezes, quando nós olhamos para essa situação, de Deus derrubando alguém, como José naquele momento, nós olhamos para Deus e tentamos descaracterizar quem é Deus com base numa fração de tempo muito curta. E é isso que muitas vezes nos faz questionar a Deus. Porque nós vivemos no Cronos, num dia após o outro, num tempo de espaço muito curto, e nós tentamos usar esse tempo de espaço muito curto para tentar definir quem é Deus, para dizer se Deus é bom ou não, para dizer se Deus merece ou não a minha adoração, para dizer se Deus merece ou não eu continuar pagando preço, eu continuar me santificando, eu continuar servindo. Nós nos baseamos a isso, nós nos baseamos muitas vezes a um familiar, a um ente querido, a um pai ou uma mãe ou um filho que vem a falecer, e nós dizemos, Deus, por que isso aconteceu comigo? E nós estamos olhando só para aquela fração de tempo, e aquela fração de tempo quer fazer com que nós definimos Deus simplesmente por aquela fração de tempo. Mas Deus só pode ser definido quando nós olhamos para Ele na sua plenitude. A melhor forma de discernirmos de Deus, de entendermos a grandeza de Deus, é olhar para a eternidade. A eternidade define quem é Deus, ou seja, é infinito, é inesgotável, não tem começo, não tem fim, é eterno. Amém? Está fazendo sentido? Voltando. Ou seja, voltando não posso. Jesus fez a mesma coisa. Quando Jesus trouxe salvação, para quem Jesus trouxe salvação? Primeiramente para os gentios, para nós somos os gentios da história. Nós, hoje, fomos alcançados porque Deus derrubou Jesus. Não foi Jesus que tropeçou. Está fazendo sentido? Deus assim quis, para que nós, os gentios, hoje, já nos apropriássemos da salvação. Se hoje nós morrermos, hoje, Deus nos levar hoje, nós já temos acesso à salvação, porque nós somos esse povo, para que os gentios pudessem ser alcançados. Está fazendo sentido? Então Paulo está agora aqui em Romanos, né? Eu imagino que Paulo deveria ter pego a Bíblia dele, a Torá, lido essa passagem de José e falado, caramba, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso trazer para a minha igreja sobre isso, para uma das igrejas. E aí diz aqui, mas se transgressão deles significa riqueza para o mundo, será que o mundo ganhou com isso? E o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Guarde isso, essa passagem para você. Vou ler um pouquinho antes. De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha isso, gente. Para pô-los em ciúme. Os judeus têm ciúmes, e é aqui
que a minha mente mais bugou. Porque é o seguinte: provocar ciúme em quem? Quem recebeu a salvação foi quem? Os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram os mestres da lei, que não eram os judeus, assim como nós. Assim como nós. Ou seja, nós recebemos na plenitude a salvação. O judeu que levou Jesus para a cruz, que não a reconheceu e não reconhece até os dias de hoje, Yeshua como Jesus, como o Salvador, ele ainda não foi alcançado por essa palavra. E quem é que provoca ciúme em quem? É nós. Quando nós, sendo gentios, olhamos para Yeshua, que é judeu, Jesus, judeu, e o adoramos, mesmo nós não sendo judeus, e nós não o descaracterizamos, mas o adoramos da forma que ele é, isso gera ciúme no judeu. Gente, imagina uma coisa: o cara que é judeu, o mestre da lei, ele pega e vê você guardando o sábado. Ele fala: cara, por que ele está guardando o sábado? Ele não é judeu. Ele não é judeu. Quando ele vê você, cara, eu estou todo arrepiado, se esforçando para viver os mandamentos, não anulando os mandamentos, o judeu fala: por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso com aquele que se dizia ser o Messias? Isso causa ciúme no judeu que ainda não é messiânico, que não reconhece que Jesus é o Messias. Isso causa ciúme. E eu vou te dizer o porquê causa ciúme. Se Israel, o judeu, rejeitando Yeshua, já trouxe bênção para o mundo, pois através desse momento que o evangelho foi difundido, imagina quando Israel aceitar Yeshua. Gente, os judeus levaram Jesus para a cruz, e os judeus, digamos assim, sendo como Judá, sendo aquele que causou a dor de José, trouxe bênção para eles. Foi isso, o judeu, o fariseu, o mestre da lei, fazendo isso, mandando Jesus para a cruz, já trouxe bênção para os gentios, que hoje nós recebemos dessa bênção. Imagina o que vai acontecer o dia que esses judeus reconhecerem quem é Yeshua. Vocês fazem ideia? Vocês fazem ideia o que vai acontecer? Como reconciliou José com os irmãos? Como que houve essa reconciliação? Primeiro, José teve que falar hebraico. Ai! Irmãos, gente, é muita riqueza, meu Deus, vamos lá. Fizeram caminhos opostos. Gente, eu queria entrar na cabeça de vocês. Fizeram caminhos opostos, e aí eles se encontraram lá na frente. José, certo? Encontrou com seus irmãos, foi a passagem que a gente leu. E os irmãos estavam interagindo com José, e não reconheciam quem era José, porque José estava como? Estava descaracterizado. Caraca! Cara, eu estou numa sensação de, meu Deus, José estava descaracterizado, assim como Jesus está hoje. E os irmãos, os judeus, olhavam para ele, os seus próprios irmãos, olhavam para José e não reconhecia quem era José, porque José falava outra língua, porque José vestia outras vestes, porque José usava maquiagem.
É como Jesus, gente. As vestes que estão colocando em Jesus hoje não é as vestes de Jesus. Estão colocando palavras na boca de Jesus que não é as palavras de Jesus. Estão dizendo que Jesus está falando algo que não é o que ele diz. Gente, antes Satanás fazia as coisas por encoberto, hoje está escrachado. Carnaval retrasado, colocaram um Jesus gay. Será que está um pouco descaracterizado? Eu falei aqui da descaracterização que é sutil, que é Jesus, coitado, e não é, mas isso é sutil. Mas Jesus gay é escrachado. Está fazendo sentido? Gente, é mais perto do que a gente imagina. É mais perto do que a gente imagina. Porque José estava completamente descaracterizado. José não estava um pouquinho diferente. José não era o irmão que só estava, sei lá, com um arranhão no rosto porque foi ferido na cadeia numa briga. José não estava só mais bronzeado porque ficou muito tempo no sol e teve a sua pele queimada. Não, era irreconhecível. Era irreconhecível. E então o que José fez? Se despiu daquilo e mostrou a sua verdadeira identidade. Ele deve ter tirado a sua peruca, que provavelmente deveria utilizar, falou em hebreu, para que eles pudessem entender. Não sei se usava aquele queixinho que os egípcios usavam, deve ter tirado aquilo, tirou a sua maquiagem. E então, o que aconteceu? Os seus irmãos ficaram atônitos. No começo diz que eles ficaram entristecidos, estarrecidos, e depois o alegraram, se alegraram, e depois permaneceram vivos. Então, gente, com os judeus, está sendo igualzinho. Quem está descaracterizando os judeus, o Jesus, muitas vezes somos nós. Quando aquele judeu descobre o que é que as pessoas dizem acerca de Jesus, eles dizem: isso é impossível dele ser o Messias. Estão dizendo ou estão mostrando para mim, judeu, que esse é o Messias, que veio para tirar o pecado da humanidade, esse que está pregado naquela cruz, pobre coitado. Não, eu não quero esse Jesus que estão dizendo. Eu não quero esse Jesus. Ele não tem nada a ver com o que Adonai descreve para mim. Porque esse judeu sabe muito, é o que Adonai diz. Não, eles estão na palavra, gente, a palavra está dizendo a verdade. Mas a imagem, o que as pessoas dizem, o que dizem que Jesus disse, não tem nada a ver com o que eles leem. Mas vai chegar o tempo em que os judeus, os irmãos de Jesus, vão olhar para ele e Jesus vai fazer isso e dizer: eu estive aqui do seu lado o tempo todo. E aí o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o povo. Salvação. E eu quero... Vamos lá. Jesus... Cadê? Peraí. Jesus, apresentado de forma errada para Israel, ele não é glória para Israel, ele é vergonha. Então, quando dizem, Jesus veio para abolir, Jesus aboliu todos os mandamentos, Jesus olha isso e fala: o quê? Esse não é Jesus, esse não é o Messias. Pode ser qualquer outro, mas esse, se ele veio e vocês estão me dizendo que Jesus veio para anular o que Deus nos entregou como mandamento, eu não quero. A Igreja Católica perseguia os judeus,
confiscava os seus bens, os queimava em praça pública em nome de Cristo. Está fazendo sentido? O como que na cabeça do judeu. E quando eu digo que a minha mente abriu, é porque quando eu me converti e eu me tornei evangélico ou cristão, eu falava assim, caraca, beleza, eu estou salvo, glória a Deus. E o macumbeiro vai para o inferno, e o espírita vai para o inferno, e o judeu que não reconhece Jesus vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em quê? Em Jesus, em Yeshua, no Messias. E eu dizia, o judeu vai tudo para o inferno. Só que eu não tinha o entendimento do que eles viveram, do que eles passaram, para que então eles hoje olhassem para Yeshua e falar, não, esse não é o Messias. Isso é muito louco, gente, porque isso, se você é cristão, se você é evangélico, e se você tem como, o que a grande maioria das pessoas dizem que é o seu chamado, que são os ides e fazer discípulos, ide e pregar o evangelho, eu quero dizer que o ide e pregar o evangelho, e o evangelho é o evangelho das boas novas, que se refere a Jesus, ao Messias, que tudo aponta para Ele, que é aquele que tem poder para tirar o pecado do mundo. Se você faz isso, o judeu que não reconhece Messias é alguém que precisa ser alcançado. O japonês que olha para Jesus e tem medo de Jesus. Eu tenho uma amiga que ela foi missionária no Japão, e lá você não pode simplesmente falar para um japonês, Jesus, vem cá, que nós vamos adorar Jesus. Ele vai correr de você, ele tem medo de Jesus, porque a imagem que eles têm de Jesus é de alguém que morreu e ressuscitou, então para eles é um espírito. Eles têm medo de Jesus. Eles têm medo do quê? De Jesus? Não! Eles têm medo do Jesus que foi distorcido. Está fazendo sentido? Então quando nós pensamos em ir e pregar o evangelho, nós estamos pensando só em falar de Jesus para aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Mas vocês já tomaram conhecimento ou conta de quantos ouviram falar de Jesus de forma distorcida? Quantos ouvem falar de Jesus? E não só, a gente fala assim, cara, nosso testemunho é importante, sim, nosso testemunho é muito importante. Porque se nós levantamos a mão e dizemos, nós somos cristãos, e nós temos gestos que não condiz com isso, esse testemunho está refletindo também quem é Jesus, está descaracterizando quem Ele é. Mas mais do que isso, mais do que nós só mudarmos os nossos hábitos, os nossos costumes, o que é que nós estamos sendo influenciados, ou como é que nós estamos olhando para Jesus. Será que nós estamos levando o Jesus de fato como Ele é? Ou será que nós estamos levando Jesus ou usando frases prontas que nós escutamos às vezes na internet, que é bonito, que amacia o ego, que é confortável? Porque hoje o Jesus que mais está sendo pregado nas redes sociais é o Jesus que passa a mão em ti, independente do que você faça, que não vai agir com justiça, que vai ser só amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E quando eu pego e olho para o nosso Instagram, os vídeos que tem mais views, é quando é uma palavra de conforto, não quando é uma palavra de confronto. Quando é uma palavra de confronto, a galera, tipo gato quando vê água. A gente publicou meu Deus, uma palavrinha de nada, contando aqui um pouquinho da história do louvor. A galera, tu é doido. Seguimos a Jesus Cristo. Romanos 11, 26 ao 29. E assim, todo o Israel será salvo. Isso aqui continua Paulo, falando para a igreja de Romanos, seguindo.
a mesma direção. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Vou ler de novo. Assim todo Israel será salvo. De quem está falando? De todos os judeus que reconhecem e que não reconhecem Jesus como Messias. Hoje, não sei se vocês sabem, mas já tem muitos judeus messiânicos, que têm sinagoga, que vivem os mesmos princípios e que pregam Jesus, Yeshua, reconhecem Ele como Salvador. Mas aqui diz todo Israel, ok? Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Ou seja, quem é o único que remove pecados? Quem é o único que remove pecados? Eu estou fazendo uma pergunta, gente. Qual é o único que remove pecados? Eu sei que nós somos poucos, mas a gente pode fazer melhor. Quem é o único que remove pecados? Vamos lá, Yeshua ou Jesus, vocês escolhem quem? Yeshua, de novo. Quem é o único que remove pecados? Yeshua. Amém, glória a Deus. Achei que vocês estavam com dúvida. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. E quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Por causa de quem? Por causa de nós. Aqui no caso está se referindo aos romanos, aqueles que compunham uma igreja ali na região de Roma, os romanos. Por causa de vocês. Por quê? Porque estavam pregando um outro Cristo. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus sempre amou os judeus. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus deu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para toda a genealogia, para todos aqueles que vieram, os judeus que começaram, é irrevogável, independente do que eles façam. Deus continua amando esse povo. Ele foi feito inimigo por minha causa. Hoje nós já utilizamos da obra que ele fez na cruz. Voltando, Gênesis 45, 7. Estamos terminando, vai dar tempo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra. Grave isso, remanescente nessa terra. Isso daqui é Jacó, tá? Vou ler de novo. Está dentro da nossa paraxá, Gênesis 45, 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. Separou. Ou seja, Jesus, mesmo descaracterizado, está como? Separado. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Beleza? Gênesis 45. Vamos voltar para Romanos, para Paulo, 11, 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Está fazendo sentido? Ou seja, totalmente conectado. O que Paulo está fazendo? Está pregando a palavra. O que nós estamos fazendo hoje? Pregando a palavra. Então, gente, quando comecei falando para vocês, cara, é louco, é absurdo o que acontece quando nós nos unimos nesse movimento de estarmos unidos lendo a palavra. Cara, faz uma conexão louca, absurda, nunca tinha visto isso, nunca tinha percebido isso. Então, o que houve com os irmãos de José? Lamentaram quando reconheceram
e se alegraram. Falei isso. Beleza. Agora, essa conexão entre um e o outro, essa representação vocês entenderam. Mas eu quero dizer o que é que está por trás de tudo isso. Está em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem foi que o transpassou? Os judeus, os seus irmãos, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Vou ler de novo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Em Apocalipse, escrito por João, o que Apocalipse está dizendo? Que a chave, o fator para Jesus voltar, é que os seus irmãos o reconheçam como Messias. Então, às vezes, nós estamos só querendo pregar para o resto da terra, mas os judeus, os seus irmãos, assim como os irmãos de Jacó, o reconheceram, se entristeceram, porque diz aqui, lamentaram pelo ocorrido. É isso que vai acontecer. Os seus irmãos, os judeus, não vão lamentar, vão dizer: meu Deus, você estava aqui, e nós não o reconhecemos. Mas então ele virá e trará salvação para toda a terra, para todos. Quando é toda a terra, é para todos, não vai ter distinção. Amém? Ou seja, incluindo eles. Quem o transpassou? Os habitantes de Jerusalém, e todos se alegrarão. Israel vai lamentar antes, mas as outras nações lamentarão mais tarde. Sim, primeiro os judeus reconhecerão. Esses que lamentarão mais tarde é aqueles que, só para vocês entenderem, uma das chaves para Jesus vir é Israel, é esses judeus reconhecerem que ele é o Messias. Mas isso não significa que todos vão reconhecer Jesus. Muitos talvez vão ainda continuar olhando para Jesus descaracterizado, e esses vão ser os que se lamentarão mais tarde. Está fazendo sentido? Quando já verem Jesus vindo. Faz sentido? Eles vão precisar olhar. Os judeus, para que eles possam olhar, eles precisarão primeiro reconhecer. É isso que está dizendo. Faz sentido? Se não adianta nós, gentios, o reconhecermos. Não adianta. O que vai adiantar é os judeus o reconhecerem, dizerem: sim, ele esteve aqui, lamentarem. Aí então essa vai ser a chave que vai destravar. Entendeu? O nós, toda a humanidade, todos os povos, todas as nações, reconhecer, e eles não reconhecerem, não vira essa chave. Está fazendo sentido? Então, gente, essa foi a hora que a minha cabeça mais bugou de vez, porque estava eu e a pastora nos Estados Unidos, e nós fomos lá para receber um treinamento, uma capacitação, e uma semana antes foi nos cortado essa capacitação, e nós ficamos tristes, ficamos frustrados, porque aquilo para a gente era algo de muito valor, a gente ia poder, na nossa cabeça, somar muito com a nossa igreja, com a comunidade, com o que nós estamos vivendo, e estabelecer uma conexão com uma igreja que, além de estar numa nação em que é muito mais avivada, uma igreja que é muito maior, com muito mais estrutura, que iria, na nossa cabeça, nos conectar com muitas coisas, enfim. E aí a gente ganhou um balde d'água, e aí oramos e Deus falou: não, permaneçam. Eu falei para vocês irem, derrubei a proposta, mas continuou o plano. E aí fomos, e desde que nós chegamos nos Estados Unidos, e pelos 6 meses que passamos lá, o que mais Deus falou com a gente foi mostrar o valor que nós temos aqui,
O que é que nós estamos fazendo? Eu olhava, nós íamos para o culto da igreja que nós iríamos receber essa capacitação e fomos lá abertos a servir, abertos a aprender, a extrair o máximo de conhecimento, de técnica lá, mas nós olhávamos e o que mais me constrangia era assim, caramba, eu estava no fundo, abrindo mão do que Deus está nos entregando aqui, como sendo menos, e desejando aquilo como sendo mais, como sendo melhor. E o que mais Deus falou para a gente durante 6 meses olha o quão valioso eu estou entregando para vocês, olha quão precioso as pessoas que estão vivendo isso com vocês. Deus nos constrangeu muito em relação a isso, e eu falei, caramba, olha, essa igreja tem isso, tem tecnologia, mas caramba, não tem nada a ver com o por onde nós estamos fluindo, o para onde Deus está nos levando como revelação, como experiência. E eu falava, cara, não dá para querer trocar, não dá para querer negociar isso. E hoje, eu entendo o porquê Deus tem nos levado a viver isso. Somos poucas igrejas hoje estão tendo isso como revelação. Não estou dizendo que nós somos melhores, piores, maiores ou menores, repetindo, nós somos diferentes, mas eu falei assim, caraca, isso daqui, voltar para a raiz, viver mandamentos, guardar sábado, que é mandamento, cara, isso daqui, para mim, viver isso, é muito grande, porque eu estou aqui, servindo ao Senhor, me esforçando para dar um bom testemunho, eu acredito que esse bom testemunho alcança vidas, eu poder ser aberto para propagar o Evangelho, mas eu sou só um, eu não posso e não consigo entrar num avião e ir por todas as nações, eu nunca nem peguei um bote e fui para os ribeirinhos para pregar o Evangelho, por exemplo, nem para pregar o Evangelho que estava me sendo pregado, mas hoje eu pego e falo assim, caramba, isso daqui, se o meu intuito, se o meu propósito, se grande parte do meu chamado é contribuir para a expansão do reino, e a expansão do reino ela tem uma finalidade, preparar o reino para que Jesus volte, isso daqui é muito importante, eu preciso ser intencional nisso, se eu quero a volta de Cristo, e estou disposto a trabalhar por isso, estou disposto a passar pelo que virá com a volta de Cristo, que Covid é só uma gotinha do que vai vir, do que está por vir, se eu quero contribuir com isso, cara, eu preciso estar me alimentando disso, eu preciso estar refletindo isso, na hora me veio assim um temor e eu falei, cara, Shabat para mim, hoje não é mais uma opção, o apóstolo sempre deixou isso para toda igreja, e mesmo para mim que sou genro, e para a Aimee que é filha, ele sempre deixou isso muito à vontade, ele falou, olha, o Shabat é pessoal, se você quiser, você guarde o Shabat, você guarde o sábado, ele nunca obrigou, ninguém na igreja, nem eu, nem a pastora, mas quando eu olhei isso eu falei, não, que testemunho eu estou dando para o judeu? Que ciúme eu estou provocando nele? Porque é esse ciúme que hoje está começando, muito pequeno, provocar no judeu, é esse ciúme que vai abrir os olhos do judeu e vai conseguir tirar essa descaracterização de Jesus. É esse ciúme. Então eu, como sacerdote, eu como pastor, falei, cara, não, para mim não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Eu olhar para mandamentos e ainda assim tratar com levianidade. Ah, mas com
um falso respaldo bíblico que não é bíblico, que é doutrinário. E quando eu falei para vocês, não acreditem em tudo que eu prego, é para isso. Cara, é a palavra que vai testificar o que está sendo pregado ou não. É a palavra que quando você recebe uma palavra profética, vai testificar ou não. É a palavra de quando você fecha os olhos e tem um argumento que a gente usa muito, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. É a palavra que vai dizer se isso é coisa da tua cabeça, ou se é Deus usando essa coisa da tua cabeça para falar contigo. É a palavra. A boca fala o que o coração está cheio. Quem já leu isso na palavra? A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, não é mesmo? Só que quando a gente lê essa passagem, a gente pensa que a boca fala que o coração está cheio só horizontalmente. Ah, esse irmão está falando isso porque é disso que o coração dele está cheio. Isso a gente usa tanto para o bem como para o mal, não é mesmo? Se uma pessoa pega e, sei lá, um rapaz num desespero lá, pega e solta um palavrão, piqui. Ah, ele falou isso porque o coração dele está cheio disso. Ou uma pessoa pega e fala uma palavra bondosa, carinhosa, não sei o que lá. Ah, ele falou isso porque é disso que está no coração dele. Faz sentido? A gente sempre leva isso na horizontal. Mas essa palavra, ela é horizontal também, mas ela é muito mais vertical. Ela é muito vertical. E às vezes a gente quer ouvir o que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus? O que a boca de Deus fala. E o que é que a boca de Deus fala? Isso. A gente às vezes quer, Deus, eu preciso ouvir o teu coração, o que está no teu coração? Está aqui, ele já falou, está aqui. Fala todo dia, está falando agora, quando a gente abre e lê, ele fala. Ele fala o tempo todo. Inclusive, o coração de Deus está cheio de quando Deus falou para Moisés, escreve esses mandamentos. Os mandamentos estão no coração de Deus, porque a boca de Deus falou para Moisés. Está fazendo sentido? O coração de Deus está cheio de amor, sim. Quando nós vemos leitura após leitura, o que Deus, como agiu com o povo, como agiu com Jesus, como age com a gente através de Jesus, é disso que o coração dele está cheio. Só que não dá para eu pegar e falar, não, o coração de Jesus está cheio de amor, mas de Deus, Adonai, perdão, mas Adonai não falou os mandamentos, isso é coisa do homem, isso não vem do coração de Deus, não. Isso está no coração de Deus, amém? Por isso, cumprir mitzvot são muito importantes. A lei de Deus reflete o coração de Deus, e o amor de Deus se fez carne e habita entre nós, através de Yeshua, o Messias. Amém? Vou ler de novo. A lei de Deus reflete o coração de Deus, e o amor de Deus se fez carne e habita entre nós, através de Yeshua, o Messias. Amém? Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, a pastora também, para conduzir a ceia. E enquanto isso eu queria convidar todos a ficarem de pé nesse momento. Louvado seja Deus, vamos conseguir terminar o culto a tempo. Pessoal, eu achei muito importante, tradicionalmente, o nosso culto de ceia é sempre
o primeiro final de semana do mês. Todo primeiro final de semana do mês, nós ceiamos, e todo segundo final de semana do mês, nós fazemos a apresentação de bebês. Nós não batizamos bebês, né? Batizamos crianças quando elas têm um entendimento. Pode subir, pastor. A Mia tá? Tá ali. Mas nós sempre apresentamos crianças no segundo sábado do mês. E como sábado passado, que foi o primeiro final de semana, e foi aniversário da igreja, ficou muita programação, e nós então passamos a ceia para hoje. E eu achei muito, mas muito significativo essa paraxá, e assim, eu achei muito casado essa palavra, essa paraxá com a ceia. E a pastora vai nos conduzir na ceia, mas eu queria que hoje nós viéssemos ceiar com um entendimento um pouco diferente, porque nós ceiamos, né, em memória de Yeshua, em memória do Messias e em memória do que ele fez na cruz. Nós, sendo gentios, já alcançados, porque nós reconhecemos o que ele fez na cruz. Então hoje eu queria que você tomasse os elementos da ceia, intercedendo pelos nossos irmãos judeus que ainda não o reconheceram. Que você possa estar tomando os elementos que representa a carne e o sangue de Jesus, orando, declarando que cada vez mais, nós como indivíduos, como cristãos, possamos estar gerando nos judeus ciúme através de nossos atos, das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Às vezes nós podemos pensar que fazer ou não algo não vai afetar nada, ninguém vai ver, vai ser pouco irrelevante. Isso não é verdade. Não é verdade. Ao ponto que quando nós fizemos essa publicação que eu contei para vocês, que pessoas ficaram ariscas, eu imaginei que ninguém ia ver. Tipo assim, não vai chegar, acho que ninguém vai ficar, se sentir tocado por essa palavra. E tocou. E para mim, esse confronto, e que esse ciúme gerado é um confronto, gerou simplesmente por nós relatarmos, nós digitarmos o que é que nós estamos vivendo hoje. Então é isso, um gesto seu, uma mensagem sua, uma publicação, um stories, mostra muito, e nós nunca sabemos quem é que vai ver, ou quem já está vendo. Amém? Então hoje eu encorajo a igreja a estarmos ceando com esse entendimento. Amém? Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vira para uma pessoa só, pode ser duplas, para compartilhar rapidinho antes do nosso momento de ceia. O que mais impactou você na paraxá de hoje? Pode ser a pessoa que está do seu lado. Fala rapidinho com ele, com ela. Olha, o que mais me impactou na paraxá de hoje foi isso, foi aquilo. Esse momento de compartilhar nos ajuda muitas vezes a fixar no nosso coração o que nós estamos aprendendo, o que
que está sendo ministrado sobre as nossas vidas. A parte que mais me impactou na paraxá de hoje foi quando o pastor Ian, você pode ir compartilhando o que você está falando, só para quem está olhando. Foi quando o pastor Ian falou do Yeshua descaracterizado. E eu lembrei muito de uma frase que a apóstola Raquel sempre conta, que é: o bom é inimigo do melhor de Deus. Ela sempre usa essa frase com a conotação de relacionamento. Então, o rapazinho se apaixonou pela mocinha, e aí ele vai lá: pastor, o que você acha? Essa voz de menina, né? Pastor, o que você acha? Aí o pastor fala: meu filho, Deus tem o melhor para você. Esse relacionamento, ele pode até ser bom, mas será que é o melhor de Deus para a sua vida? Foi a palavra que Deus me deu. Eu passei, antes de conhecer o pastor Ian, eu orei por uma pessoa por 1 ano, junto com essa pessoa. Eu orei com esse rapaz por 1 ano, e no meio da minha oração, de 6 meses de oração, Deus me deu uma palavra, que Deus tinha algo melhor para a minha vida. Eu dei de doida, de lesa, né, demência, fingi demência, e continuei orando mais 6 meses. Teria economizado um tempo, né, se tivesse ouvido de primeira. Mas aí fingi demência, quem nunca, né? Deus, é Deus falando nada. Ai, amém, passou já, glória a Deus. Será que é o meu? Por causa do horário, né, da oração. De quem que é essa mochila? Quer ir lá, rapidão? E aí, isso me impactou muito, porque o bom é inimigo do melhor. Hoje, talvez você está vivendo um relacionamento com Adonai bom, entendeu? Você vem aqui no culto, né? Descarrega um pouco as energias pesadas. Mas será que é o melhor o relacionamento que você está vivendo hoje? Será que você realmente está aberto a ter um relacionamento profundo com Adonai? A estudar sobre Yeshua, realmente quem Ele é, o que Ele fez na sua passagem aqui na terra? Que é o que a palavra diz, a Torá diz, que o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Ou seja, você vive como Yeshua viveu, os mandamentos que Ele cumpriu todos os mandamentos. Ele cumpriu a lei, Ele viveu a lei. Então você vive, você cumpre, você age como Yeshua, você é testemunha da vida dele aqui. E através disso, você profetiza vida nas pessoas, você traz vida, você traz a existência. Porque o que é profetizar? É trazer a existência, é declarar aquilo que ainda não é. Então quando você é o testemunho vivo de Yeshua, você declara no mundo espiritual as coisas que ainda não são, na sua casa, na sua família. Por isso que o testemunho é muito importante, na sua casa, na sua família. Um homem de Deus tem uma frase muito famosa, que ele diz assim, se eu não me engano é Agostinho, não é o Carrara. E ele diz assim: pregue, se necessário, use palavras. Então que agora, enquanto você ceia, você possa se lembrar disso, porque nós não somos perfeitos, gente. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, todos nós. Mas o que faz a diferença na vida de uma pessoa é o desejo de acertar. Então que agora, enquanto nós ceamos, você possa trazer: Senhor, Adonai, eu vou cear agora profetizando
que eu vou viver o testemunho de Yeshua, que eu vou ter um relacionamento ótimo, que eu vou me esforçar para ter um relacionamento cada vez melhor com Adonai, cumprir os seus mandamentos. E isso vai fazer toda a diferença na minha vida. E o meu testemunho vai alcançar as pessoas à minha volta. Amém? Enquanto você pega o vinho, o pão, o suco que representa o vinho, eu quero ler para você o que significa o vinho. Eu dei essa palavra no casamento do Camilo e da Lara e me ministrou muito essa palavra. O vinho, ele representa a alegria. O vinho simboliza a alegria presente. E o pão simboliza o alimento diário. Então, quando você come do pão, você está dizendo assim: o meu alimento diário, o que precisa sempre estar na minha mesa, sempre presente, é Yeshua. Os ensinamentos de Yeshua, o testemunho que ele viveu, relacionamento com Adonai que ele teve, isso precisa estar presente na minha vida. Esse é o pão, é o que simboliza o pão. E o vinho, enquanto ele está presente na minha vida, eu me alegro, eu sou feliz, eu sou pleno. Não tem espaço para depressão, para tristeza, para amargura. Amém? Vou fazer a oração do vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav v'tzivanu borei peri hagafem. Bendito és tu, Senhor Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o mandamento de abençoar o fruto da videira. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav v'tzivanu borei peri hagafem. Bendito és tu, Senhor Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o mandamento de abençoar o fruto do trigo. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Comamos e bebamos com esse entendimento, amém. Eu já posso ver, eu já posso ouvir o som que ecoa e faz. Amém. Você pode passar os copos para as laterais. E se você sente de vir aqui no altar, pode vir. Se você hoje reconhece que você está vivendo um relacionamento bom com Deus, mas ainda não é o melhor, ainda não é o que você deseja, aqui é o lugar para você pedir: Senhor Adonai, tudo que está descaracterizado sobre Ti na minha vida, tudo que não está claro sobre Ti na minha vida, que hoje possa ser revelado, que hoje eu possa ter clareza de quem o Senhor é, que hoje o meu coração possa entender o Teu coração, as Tuas revelações. Estremecendo a terra, vejo vestes a brilhar, fogo e água se unindo, som de trovão estremecendo a terra. Eu já posso ver, eu já posso ver, eu já posso ouvir. Fogo vem purificar.
oração. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, meu Adonai, eu te louvo, te agradeço desde já pela tua revelação. Te agradeço desde já, porque a partir de hoje eu vou ter um encontro com o melhor que o Senhor tem para minha vida. A partir de hoje eu vou começar a ter experiências que eu nunca vivi antes. Vou começar a te entender de uma forma que eu nunca entendi antes. Eu te louvo, eu te agradeço, porque no teu altar eu encontro a felicidade, a alegria que só o Senhor pode dar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É verdade, amém. Pode ser mais forte, amém. Então, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Vamos fazer a oração do meio-dia. Enquanto vai colocando no telão, eu estava aqui e me veio algo assim, né? Poxa, mas eu até ouvi isso de uma pessoa. Então quer dizer que o mega reino estão querendo se tornar judeus, né? Não, os judeus são judeus. Nós não vamos nos tornar judeus. Eles são judeus. A nossa função e o que eu quero compartilhar para vocês é que hoje nós não somos melhores por isso. Mas hoje talvez é muito diferente de tudo aquilo que nós vivemos e ouvimos por muito tempo. Mas o que eu sinto é que hoje nós estamos fazendo um caminho que lá na frente vai começar a se tornar mais comum. A Bíblia nos mostra isso. Para que gere ciúme neles, isso vai se expandir. Então talvez hoje nós estamos sendo precursores. Não somos únicos,